No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar uma tabela dentro do WordPress. Então você vai ser capaz de adicionar uma tabela tanto num post quanto numa página. E para isso a gente vai utilizar de dois recursos diferentes, tá? De dois métodos diferentes. Então você vai poder escolher qual desses métodos melhor se aplica para o teu tipo de conteúdo. Então a gente vai utilizar o próprio Gutenberg, o editor atual do WordPress, para criar essa tabela, e a gente também vai ver um plugin externo ao WordPress, mas que você pode fazer a instalação desse plugin, que é o TablePress. Então, dessa forma, a gente vai ter toda a estrutura necessária para criar a tabela e adicionar em nosso projeto. Uma tabela, como você já sabe, ela é capaz de mostrar de uma maneira muito didática e rápida informações numéricas ou informações que são precisas e de fácil leitura para quem está consumindo o teu conteúdo. Então é importante que você aprenda a utilizar muito bem esse recurso. Então, para isso, eu vou criar aqui um novo post para a gente poder exemplificar a primeira forma de criação de tabela, que vai ser pela forma nativa do WordPress através do editor Gutenberg. Então, para isso, eu vou acessar o menu de post, logo em seguida adicionar novo. E nessa nova tela de adicionar novo post, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui o bloco onde eu quero trabalhar. Então eu vou clicar aqui em adicionar novo bloco e vou selecionar o bloco tabela. Esse bloco tabela, essa funcionalidade, ela não vinha nativa no editor clássico do WordPress. Então se você tem uma aplicação cuja versão é anterior à versão 5.0, você não vai encontrar exatamente esse editor, você vai encontrar o editor clássico. Então, para esse caso, esse cenário, você não vai conseguir utilizar essa solução. Mas você vai conseguir utilizar através do segundo método que eu vou te ensinar ainda dentro desse vídeo. Então, aqui nessa tela, eu tenho um prompt onde ele vai me perguntar qual a quantidade de colunas que eu quero adicionar e qual é a quantidade de linhas. Então a gente vai criar nossa primeira tabela através dessa funcionalidade. Eu quero criar 4 colunas e eu quero criar 4 linhas. Então eu vou clicar aqui em criar tabela e aqui ele automaticamente já cria essa tabela para que eu possa começar a trabalhar. Veja que no canto da direita eu tenho algumas informações aqui sobre o bloco que nós estamos criando. Então vamos ver aqui o bloco de estilo. Nós temos um estilo padrão e o estilo com listra. Então se eu clicar em estilo com listra, ele vai criar um efeito aqui em cada linha. Então em uma linha ele vai colocar com uma determinada cor e a outra assim até criar esse efeito de tela. Então eu vou preencher aqui, retornei ao estilo padrão, nós vamos começar aqui a adicionar itens na nossa lista. Mas antes disso eu vou clicar em seção do cabeçalho aqui na parte de configuração de tabela e ele vai criar para mim uma seção apenas com cabeçalho. Então a gente vai conseguir colocar informações sobre cada coluna dessa tabela. Então a primeira coluna eu vou colocar ano, a segunda coluna eu vou colocar país, a terceira coluna eu vou colocar como renda e a quarta coluna eu vou colocar escolaridade. Então isso aqui é apenas como exemplo para que a gente possa começar a trabalhar com esse recurso. Então eu vou preencher esses valores aqui manualmente. Então eu acabei de fazer o preenchimento aqui dessas informações. E agora a gente já tem a nossa tabela já pronta. Então o que a gente precisa fazer? Simplesmente a gente clica em publicar essa tabela. Então a gente já está com esse post publicado. Então aqui a gente tem um post sem muito cuidado em relação à tabela. A gente simplesmente está inserindo essa tabela aqui no nosso post. A gente tem algumas configurações ainda dentro desse bloco do Gutenberg. Então a gente pode retornar aqui, selecionei o bloco onde eu quero trabalhar e vou clicar aqui em estilo. Então a gente vai clicar em listras para a gente dar esse efeito. A gente pode colocar o estilo padrão e a gente também pode selecionar as cores dessa lista logo abaixo. Então a gente tem uma tabela bem simples criada aqui sem utilização de nenhum recurso externo ao Gutenberg. Agora eu vou te ensinar o segundo método com o qual você pode criar suas tabelas
e não necessariamente dentro do Gutenberg. Então, dentro do WP Samurai, que é o nosso treinamento completo, a gente sempre indica aos nossos alunos que seja mais utilizado o Gutenberg, justamente porque a versão clássica ela vai ser descontinuada. Então, é importante que você comece a se habituar a utilizar o Gutenberg, mas existem também as aplicações que são legadas, aquelas aplicações que por algum impedimento técnico não podem ser atualizadas. Então, sabendo desse cenário, eu vou te mostrar a segunda forma de adicionar tabelas dentro do WordPress. Então, para isso, eu vou adicionar um novo plugin. Então, vou ir na parte de plugins e adicionar novo. Eu vou procurar pelo plugin TablePress e vou selecionar esse primeiro plugin aqui com mais de 800 mil instalações ativas. Então eu vou clicar em instalar agora e logo em seguida eu vou clicar em ativar. Pronto, eu acabei de fazer a instalação desse plugin e aqui ele vai habilitar o menu TablePress logo à esquerda. Então eu vou clicar aqui em adicionar nova. E aqui eu tenho um formulário simples para que a gente possa começar a criar o nosso conteúdo. Então eu vou colocar aqui novamente o nome da tabela. Então eu vou colocar... E aqui eu posso colocar alguma descrição só para que eu consiga diferenciar entre outras tabelas que eu possa adicionar dentro desse plugin. Então eu vou adicionar aqui uma descrição simples. Logo abaixo eu tenho a configuração de número de linhas e número de colunas, então você pode diminuir ou aumentar o número de linhas e também o número de colunas. Então eu vou clicar em adicionar nova tabela e aqui a nossa tabela foi adicionada com sucesso. Então aqui eu tenho uma tabela sem nenhum valor, eu vou começar a adicionar os valores aqui nesse conteúdo. Então vamos lá. Pronto, eu acabei de popular aqui o nosso campo de conteúdo e logo abaixo nós temos algumas opções de tabela. Então a primeira delas é a linha de cabeçalho, então a primeira linha é o cabeçalho da tabela. A gente também pode adicionar para o rodapé dessa tabela. Então a gente tem algumas configurações aqui que a gente pode explorar dentro desse tipo de conteúdo. Então eu vou finalizar as alterações aqui, eu vou clicar em salvar alterações. A tabela ela foi adicionada e agora o que a gente precisa fazer para adicionar esse conteúdo aqui? A gente precisa adicionar esse shortcode que fica logo aqui, bem no início dessa funcionalidade. O shortcode é um código pequeno onde você consegue adicionar e o WordPress ele vai entender do que se trata esse shortcode e vai adicionar o conteúdo que você deseja na página ou no post de destino. Então, para isso, eu vou clicar aqui em copiar esse shortcode e vou criar aqui um novo post para exemplificar a adição desse shortcode. Vou clicar em adicionar novo. E nesse bloco aqui abaixo, eu vou clicar em adicionar novo. Vou procurar o bloco shortcode. Clicar em shortcode e adicionar o shortcode aqui dentro dessa linha de código. E feito isso, eu vou publicar esse nosso post para que a gente possa verificar o conteúdo que foi criado. Então essa aqui é a nossa tabela que foi criada aqui para esse nosso post. Então você percebe que existem algumas diferenças dentro dessa tabela. Uma diferença que você pode notar é que você pode fazer filtros aqui dentro dessa tabela. Então você pode clicar por ano, ele vai filtrar por ano, ou ele vai colocar em ordem alfabética aqui o campo do país. O mesmo ele vai fazer com o campo de salário e de idade, escolaridade. E você também tem um campo de pesquisar, onde você pode selecionar quais são os valores que você quer que exiba aqui para a sua leitura. Então eu quero saber apenas de Portugal. Então ele vai filtrar, fazer o filtro para você e exibir para o seu usuário. Então é uma forma muito mais simples de realmente colocar o teu conteúdo e melhorar a leitura dele. E você também tem o recurso aqui de paginação. Então se você tiver uma lista muito grande de itens, você pode diminuir a exibição desses recursos e realmente criar essa paginação, que vai melhorar também a questão do carregamento da sua página. Então é basicamente isso que eu queria te mostrar nesse vídeo, que foram duas formas de você criar
tabela no conteúdo no WordPress que pode ser adicionado tanto dentro de um post quanto em página. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Um grande abraço e te encontro então no nosso próximo vídeo. Até lá!